Olá, bem-vindos a mais um Bodycast, o nosso podcast sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Eu sou o Dr. Hércio Cunha, sou cirurgião bariátrico. Queria agradecer a Meditronic, que está ajudando a gente a promover esse evento, que o objetivo é levar informação de qualidade, informação honesta, sincera. Né? Hoje é muito difícil a gente saber o que acreditar ou não. Nosso objetivo é levar informações concretas a respeito de obesidade e cirurgia bariátrica para pessoal da área da saúde, o público leigo, o paciente que está brigando com a obesidade, o paciente que pensa em cirurgia bariátrica. E hoje nós temos um episódio muito interessante. A gente estava falando aqui, um episódio que todo mundo gosta, né? Hoje nós estamos aqui com a doutora Aline Bragato, cirurgiã plástica, que trabalha com a gente há alguns anos, já tem uma experiência grande em pacientes pós-cirurgia bariátrica, mas nós vamos explorar outras coisas também, viu, Aline? Um pouquinho de obesidade aí. Dr. Michel Castilho, parceiro nosso também de longa data, Dr. Tiago Alvin Ribeiro, também cirurgião bariátrico, Dr. Michel também é cirurgião bariátrico, nós estamos na nossa equipe aí há algum tempo. E hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre cirurgia plástica. Eu sempre costumo, até quando eu comecei a montar a equipe, era uma grande coisa de se juntar a cirurgia plástica na cirurgia bariátrica. E a gente tinha sempre um receio nisso. Não podia, né? A gente não queria. Porque não medo. Podemos vincular a estética com a obesidade, não é uma cirurgia plástica, né? Poxa, hoje a gente vai ficando com o cabelo mais branco, vai mudando um pouco, porque na verdade é um todo, né? A gente não trata de obesidade, não trata de cirurgia bariátrica, a gente trata de gente que tem corpo, mente, alma, aura, família, trabalho, problema, filho, etc, etc. E eu sempre falo para os pacientes que eu preciso ver o paciente primeiro feliz, depois saudável, depois magro, depois esteticamente aceito pela sociedade, porque é uma coisa super importante para a saúde como um todo, saúde mental, espiritual, né? Então, é muito difícil a gente desvincular, mas continuo achando que a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar a cirurgia bariátrica como uma cirurgia estética. Isso a gente tem que frisar muito, e hoje ainda esse conceito é muito entendido como verdadeiro pela população. Aline, queria perguntar, primeiro assim, como obesidade e cirurgia plástica, né? Porque eu vejo assim, a pessoa, eu estou obeso, eu quero fazer cirurgia plástica para emagrecer. Existe cirurgia plástica para emagrecer? Esse ponto é muito importante. A cirurgia plástica, eu sempre friso para todos os meus pacientes, ela não emagrece. A cirurgia plástica, ela é indicada para aquele paciente que perdeu peso, que tem um índice de massa corpórea adequado, está saudável, aí sim a plástica vai ter sucesso. Isso é uma confusão muito frequente, a gente vê vários pacientes acima do peso sendo operadas e a gente vê que não há uma satisfação no resultado. Por quê? Por exemplo, na cirurgia de abdômen. A cirurgia de abdômen ela é muito boa para tirar a pele, colocar a musculatura no lugar, só que ela não atua num ponto importante, que é a gordura visceral. E todo paciente obeso vai ter o famoso estômago alto. O que é isso? Aquela gordura que está dentro do abdômen. Acho que eu tenho também. Sim. E a cirurgia não vai resolver. A cirurgia plástica não atinge essa área. Então, a insatisfação com os resultados são muito grandes. Além disso, é comprovado em trabalhos. A complicação no pós-operatório ou no intraoperatório são gravíssimas, desde complicações menores até complicações sérias, que são as embolias e as tromboses, que são coisas que a gente não pode nem pensar em cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica não está indicada no paciente obeso. Ela já respondeu minha outra pergunta, que é o risco da cirurgia plástica no paciente obeso, né? Isso que o pessoal também parece que está passando desapercebido. Isso é estatístico. Tem um grande trabalho, está na Sociedade Brasileira, na revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que mostra as complicações em cirurgias pós-abdômen, que é o principal foco. Eles mostram que é evidente, a principal complicação é naquele paciente ou mais idoso, acima de 60 anos, e nos pacientes com índice de massa corpórea acima de 28. 28. As complicações maiores, corriqueiras, são seromas, que a gente consegue tratar, é chatinho, mas a gente trata bem. Complicações intermediárias, que são hematomas, que são complicações bem graves. E as mais temidas, que são as embolias. Então, isso é estatístico, são trabalhos. Em contranúmeros, a gente não consegue brigar. Alguém já estudou, já viu as complicações. Eu acho que isso tem que ser um norte para ser respeitado. Traduzindo, seromas. É quando o tecido adiposo libera líquido, né? Isso forma tipo um óleo, e isso é um material que
tem grande risco de ter infecção. Isso, Então, e tem que fica ser com dreno, puncionado, pode etc, ter etc. abertura de pontos decorrentes desse seroma, e além disso ele deixa uma sequela, às vezes forma-se um tecido, uma bolsa serosa, que prejudica o resultado da cirurgia plástica. Então, realmente, cirurgia plástica com obesidade são duas coisas que não têm sentido. Michel, como que é que você vê os pacientes? Você opera muito paciente que já vem com dermolipectomia ou não? Assim que a gente gosta muito de cirurgião plástico, menos do que faz isso com a gente. Porque que acontece? A abdominoplastia é muito comum a gente pegar paciente que vem obeso com indicação de cirurgia bariátrica e a hora que você vai olhar ele tem uma abdominoplastia prévia. E qual que é o problema disso? Você diminui a... Não me fugiu o nome da palavra. Eu gosto muito de falar complacência. Complacência, obrigado. Falo pra caramba, né? A complacência abdominal. E aí a gente tem uma limitação da cavidade, da distensão abdominal, e para fazer uma cirurgia de vídeo, que é o que a gente trabalha hoje com minimamente invasiva, a gente tem comprometimento. Aí tem que trabalhar com uma pressão mais alta, o paciente tem mais dor no pós-operatório, mais índice de complicação, mais desconforto. E o paciente não teve o benefício que você falou, que era o benefício estético. Ou de emagrecimento, que é o que ele esperava prévio. Mas dificulta muito a realização. E principalmente o paciente que é aquele na ânsia de comprar um resultado, então ele operou e já em 1 ano ele vai procurar a cirurgia bariátrica porque já ficou insatisfeito. Aí é onde ele está com o período mais intenso de fibrose e a gente tem uma dificuldade muito grande de distensão abdominal. E esse paciente, a gente sempre avisa, fala, ó, teu pós-operatório não vai ser confortável. Porque assim, o que a gente pega... Comentando de um universo diferente da cirurgia de urgência, que não é um paciente que está buscando a bariátrica, mas a gente vê também uma incidência muito grande de pós-abdominoplastia, e das que a gente vê, a maioria é paciente obeso. Sim. Então são poucas pós-operatórias de abdominoplastia que a gente vê em paciente que teria a indicação correta, né? Esse é até um trabalho legal de a gente fazer. Essa estatística seria interessante. Quantos por cento dos pacientes que a gente opera são muitos? E é o que a gente são vê. muitos, é impressionante. Eu acho que é mais de... Claro, no achismo, não tenho esse dado assim, mas eu acho que é mais de 50%, não é e possível. Outra coisa importante, depois que vocês operam e elas têm uma sobra de pele, pra gente fazer uma nova abdominoplastia é extremamente difícil. Tudo mais difícil. E a linha por quê? Porque você tem comprometimento vascular ou... O retalho não chega. Então, para fazer uma nova abdominoplastia, é um resultado bem difícil. Geralmente, nessas pacientes, a gente tem que fazer uma abdominoplastia em âncora, que é uma outra técnica, deixando uma cicatriz visível vertical. Enfim, não operem o abdômen acima do peso. Isso é um problema que a gente vai trazer problemas futuros. Não é o caminho certo, né? Não é o caminho correto. E até esteticamente não fica bom, né? Não fica harmônico por conta do famoso estômago alto, que é a gordura visceral, que ela vai só melhorar com a perda de peso e atividade física. Não há outra medida contra isso. Olha, e eu pergunto assim, eu escuto muitos pacientes falando assim, não, que o cirurgião plástico fala assim, não, pode operar antes que vai ficar bom depois. Até já escutei isso. E eu queria saber o seguinte, agora dúvidas nossas, assim, que tem um tanto que você acaba esticando o abdômen. O que eu vejo também é que tem alguns cirurgiões plásticos que estica de uma tal maneira que o Michel falou da complacência, né, que impressionante, o paciente fica andando curvado praticamente. Muda, tem esse grau, sim, né, de... São casos, geralmente, que para melhorar o resultado da abdominoplastia, você associa uma lipoaspiração. Então, você diminui o panícula adiposo da parede, que também compromete a vascularização, e você faz essa tração maior. Só que o abdômen continua abaulado. Então, o resultado estético bem frustro. Mas a gente faz o contrário também, né? Que a gente, né, acha ruim quando vem dessa forma, né? Mas pô, a gente já conhece a tua forma de trabalhar, né? E a gente elogia demais quando vem, falar, eu fui encaminhado pelo plástico, que me avaliou e que eu preciso passar pelo processo de emagrecimento, seja cirurgia, seja balão, qualquer que seja. Eu faço isso com Mas a gente reforça e, né, endeusa, ele fala, que bom que teu médico tem... E é uma delícia receber esse paciente de volta magro. Você não reconhece o paciente. Fala, não, eu passei com você alguns anos atrás, você falou que não era o melhor caminho, que eu devia procurar um cirurgião bariátrico, e eu tô aqui agora. E aí você pode dar para ele o melhor resultado que ele poderia ter. A gente tem gosto de operar, que você vê uma história de sucesso.
E a procura de obeso para dermolipectomia é muito grande. É né? muito grande por essa falta de orientação. Eles acham que a cirurgia é para Que a emagrecer, cirurgia né? vai emagrecer, vai resolver o problema e é isso. Mas talvez seja uma culpa do Instagram, dos meios as mídias, ou culpa dos próprios médicos, que talvez não informem corretamente. Vamos falar um pouquinho. Quando fazer cirurgia? Duas perguntas em uma que são grandes aqui agora. Quando a gente vai operar depois da cirurgia bariátrica? Tá? E aí eu queria que você diferenciasse um pouquinho pra gente. Gente, vocês ficam à vontade. Entre cirurgia estética e reparadora. Perfeito. Tá? Então, o primeiro critério, na minha opinião, para a gente fazer a cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica é quando o paciente está liberado pelo cirurgião bariátrico. Então, eu sempre pergunto, se você vem encaminhado do seu cirurgião, então acho que a melhor pessoa para falar o momento certo que aquele paciente está pronto, está apto para cirurgias plásticas, não é o cirurgião plástico, é o cirurgião bariátrico. Alguns critérios secundários que são da literatura. O paciente tem que estar com peso estável por no mínimo 6 meses. Por quê? Não adianta operar o paciente hoje e no pós-operatório ele emagrecer 10 quilos. Ele vai perder resultado, porque a pele vai diminuir, a pele vai ficar flácida novamente. Então, o peso tem que estar estável por um período mínimo de 6 meses. E ele tem que estar no índice de massa corpóreo adequado, que é, conforme eu já falei antes, conforme a literatura, ele tem que estar no índice de massa corpórea em até 28, porque a gente sabe que acima desse índice, a gente tem aumento de complicações. Logo, lógico, existem exceções? Sim, existem os superobesos. Eu já ia perguntar e esses pacientes, coitadinho do meu superobeso, poxa. Um paciente que pesava 180, emagreceu 60, 70, ele não vai estar no índice de massa corpórea de 28, que é um índice rígido. Mas a gente consegue ver aquele paciente que teve uma grande perda e a gente acompanha esse emagrecimento dele e percebe que é uma exceção. Mas a grande maioria das pacientes, principalmente do sexo feminino, que vem de uma perda a gente tem que respeitar esse índice de massa corpórea justamente para eu ter uma qualidade estética boa. Senão o paciente não vai ficar satisfeito e a culpa sempre é nossa, é do cirurgião plástico, tá? Outra coisa, ela tem que estar nutricionalmente bem. Ela não pode estar com deficiência de vitaminas e principalmente um critério que eu bato muito, ela não pode estar anêmica ou com reserva de ferro abaixo. Por quê? Nas nossas cirurgias, principalmente nas maiores, que é a abdominoplastia do abdômen ou algumas cirurgias de coxa, quando a gente faz uma ressecção grande de retalho, eu não estou só ressecando pele subcutâneo. Junto com isso, a gente tem uma perda sanguínea. Os trabalhos, falo muito de literatura, os trabalhos mostram que numa cirurgia de abdômen a gente tem uma queda no mínimo de 2 pontos no HB. Então, aquela paciente que já tem uma anemia, com certeza isso vai ser acentuado no pós-operatório, que pode ter repercussão clínica e pode atrapalhar na cicatrização. Então, eu sempre falo para a paciente que a gente tem que pegar a estrada com o tanque cheio. Então, ela tem que estar bem, com uma reserva boa, para a gente ter uma perda no pós-operatório, que é normal, retalho, né? E ela se recuperar. Então, aquela paciente que está com ferro na medida correta, está com as vitaminas adequadas, mesmo que ela tenha uma queda, tenha uma anemia, uma queda hematimétrica no pós-operatório, ela vai se recuperar de uma forma muito boa, sem necessidade de nenhuma reposição. Agora, aquela paciente que já tem uma anemia, uma hemoglobina de 9, se a gente abaixar essa hemoglobina para 7 no pós-operatório, ela vai sentir. E a gente perde a motivação da cirurgia plástica, que a gente não está trabalhando com um paciente doente, a gente está trabalhando com um paciente que quer uma melhora. Então, eu tenho que cercar ele de todos os lados, justamente para a gente não ter as complicações. Uma coisa é você ter uma complicação numa cirurgia de tumor, etc. É uma visão diferente. Uma coisa é a gente ter uma complicação numa cirurgia que o paciente não está doente, que é a maioria das minhas cirurgias. Primeiro, não causar danos, né? Primeiro, não causar danos. Não, inclusive até juridicamente, né, a cirurgia plástica é considerada diferente das outras especialidades, né? É uma ciência de fim, né? Eles falam que é complicadíssimo, né? Tem uma ciência de fim na medicina, nossa, isso é uma coisa que me angustia e cabe absurdamente, entendeu? Ver todos esses critérios, barrar o paciente na hora certa, falar que não está na hora, porque realmente eu não estou pensando na cirurgia, eu estou pensando no paciente. Eu falo que eu trato o paciente como eu trataria minha mãe, minha filha, então os mesmos critérios. Então isso é muito importante nas nossas cirurgias. Eu tenho usado muito agora, apertado mais os pacientes, lógico que a gente tem algumas vezes dificuldades de acesso, mas eu tenho apertado muitos pacientes para fazer bioimpedância. Depois que ele desceu de 30 de massa corpórea, eu acompanho ele mais com bioimpedância do que só avaliação da MC. Isso é muito legal.
E aí eu tenho tacado metas para liberar para o cirurgião plástico. Você quer ter um bom resultado? Então vamos trabalhar aqui, ó. Atingir meta de percentagem de gordura e percentagem de massa muscular. Sensacional, continuo fazendo isso. Porque a ideia é assim, né? Se a gente quer ter um resultado funcional e estético adequado e o paciente está brigando, batalhando por aquilo, eu falo isso em um monte de podcast, a gente não gerencia o que a gente não mede. Então, medindo, eu vou ter ferramenta de te encaminhar numa... E quando o paciente tem boa massa muscular, é difícil um paciente com boa massa muscular que está com as vitaminas, com os minerais e com o status nutricional inadequado, né? Então já vem um pacote já prontinho quando você faz essa... Sensacional. Isso é importante. Você falou do MC, né? Eu vi que você frisou. A gente também sempre foi criado em MC. Mas nós temos uma briga com o IMC. Sim. Né? Porque, e na verdade, existe até o IMC corrigido pós-bariátrico. Por exemplo, aquele paciente, o super obeso lá, que perdeu 100 quilos, às vezes ele está com o IMC alto, mas ele tem a própria pele. Sim, é um peso. Né? É um peso e o IMC dele vai estar mais alto do que o real, entre aspas, real, né? Então a gente tem brigado bastante isso. Na cirurgia plástica, vocês não estão avaliando... Não, a gente... Todos os trabalhos, né? São em cima de índice, né? De massa corpórea. Os nossos também são até, mas estamos falando muito para mudar isso. E a bioimpedância é um dos caminhos, né? É uma ótima ferramenta para isso, com certeza. E tá ficando mais acessível, porque agora até o pessoal tá fazendo alguns outros estudos... escaneamento corporal 3D, né? Tá tendo outras coisas mais modernas aí, mas isso é legal que tem surgido métodos novos, às vezes mais precisos, mas a gente deixou a bioimpedância mais acessível. Muito legal. Que já nossa, faz um servição pra gente, né? Sim, ótima ideia. Também tem que tomar cuidado com as bioimpedâncias hoje, né? Porque tem bioimpedância e bioimpedância, né? Sim. Agora tem algumas redes de farmácia vão fazer bioimpedância, viu? Eu falo que dependendo da bioimpedância do aparelho que você vai usar, é melhor fazer o índice de Pollock, que é o adipômetro, né? Do que você contar com aquelas balanças só vê o pé, né? Ou o relógio agora, né? Tem os relógios para bioimpedância, claro, é muito falho. É bom falar isso porque... Tem um momento certo para fazer bioimpedância, né? Tem que tomar água, tem que ser no período de manhã. Tem um preparo. Não uso de cafeína nas últimas últimas 12 horas, tem todo um... Não tem as regras, mas eu sei que tem acessível, mas o custo de um aparelho bom de bioimpedância hoje, é altíssimo, sim. É altíssimo. Sim. Eu acho que está em torno de R$50 mil um aparelho bom de bioimpedância, entendeu? Um ok. Um ok, verdade. O bom aí você pega a balança que vende na farmácia. Sem conta. E falam que é bioimpedância, aí, pelo amor de Deus. Pra ter uma ideia. Eu acho que... Sei lá. Não sei. Cirurgia, fala um pouquinho pra gente, para esclarecer, cirurgia reparadora e cirurgia estética. Isso é muito importante no pós-cirurgia bariátrica, porque depois nós vamos entrar em pagamento, né? Em quem paga a conta aí. Mas primeiro explica um pouquinho pra gente a diferença entre uma e outra. Assim, Ivo Pitangui, que foi um pai na cirurgia plástica brasileira, ele sempre falou num trabalho dele, que eu usei na minha tese de mestrado, que o paciente bariátrico ele vai estar totalmente tratado após as cirurgias plásticas. Porque alguns pacientes, quando eles perdem muito peso, eles ficam com uma sobra de pele muito grande em braço, a mama e abdômen, às vezes eles não veem o benefício total daquela perda de peso. Não é incomum escutar no consultório, doutor, eu tô magro, tô feliz, mas essa pele me incomoda. Quando eu era gordinho, eu era mais durinha. Então, te cortando um pouco, você sabe que o medo de vários pacientes nossos, eles falam assim, eu não sei se eu quero emagrecer não, porque vai sobrar pele, eu tô bem assim. Muitos falam para vocês, né? É engraçado isso. Acho que uma das perguntas mais frequentes assim, vai sobrar muita pele? Quando eu vou poder fazer ou quando eu vou poder fazer cirurgia plástica. Vai sobrar muita pele e quando eu vou poder operar. Desculpa cortar. Enfim, então naquele paciente que tem uma perda de peso considerável, e ele tem uma sobra de pele importante que vai causar assaduras, alteração do contorno corporal, dificuldade em atividade física. Isso acontece mesmo? Esse paciente é uma cirurgia reparadora, porque ele vai se beneficiar muito com a retirada de pele, principalmente no abdômen, que é uma área que realmente essa pele incomoda muito. Mas tem algumas pacientes que têm uma perda de peso e elas não vão ter toda essa sobra de pele. Aí essa avaliação nessas pacientes, talvez a cirurgia não seja tão reparadora, porque ela não vai ter essa sobra, ela não vai ter um abdômen avental.
Então, a avaliação entre cirurgia reparadora e estética é individual. Subjetiva, né? Muito subjetiva. Então, tem pacientes que realmente têm uma perda considerável de peso, que vai ter realmente sobras gigantescas de pele. Esse paciente realmente tem um critério reparador, ele entra nessa teoria do Dr. Ivo Pitangui, que a cirurgia, realmente, o tratamento dele vai estar completo pós a cirurgia plástica. Agora, aquele paciente que teve uma perda e não tem tanta sobra de pele, essa avaliação realmente é muito individual. Eu não sei diferenciar, por exemplo, a mama daquela paciente que perdeu peso com bariátrico ou aquela que amamentou e tem uma mama tão ruim ou igual à da paciente bariátrica. É legal, então, é difícil esse critério entre estética e reparadora na cirurgia bariátrica, e eu acho que tem as duas coisas. Alguns pacientes, é uma delícia, que ele realmente é um paciente reparador, emagreceu, está fazendo atividade física, a mudança é muito, muito legal e ele é um paciente reparador. Mas tem alguns pacientes que aquela retirada de pele é estética. Puramente estética. Puramente estética. É legal. Você falou um negócio muito interessante agora aqui. A gente aprende muito aqui nessas conversas. É engraçado, a gente não para conversar. Você falou assim, poxa, tá atrapalhando fazer um exercício físico. E eu pensava, abdômen, eu pego as dermatites, a gente vê as dermatites embaixo da sobra de pele. Acho que a coxa que fica raspando uma na outra, acho que a gente pega. Mas, por exemplo, braço. Você me fez pensar um negócio. Existe uma cirurgia, vou perguntar para vocês, cirurgia reparadora de sobra de pele de braço? E é uma queixa dos pacientes. Eu gostei da cara de vocês. Eu gostei. Porque pra mim, não, juro, até esse momento não existia. Falei, não, eu até brinco. Existe, mas nem os plásticos gostam muito de fazer, né? Não, mas deve... Gente, a gente vê os resultados. Deve atrapalhar. Você vai fazer um exercício, você vai correr. Acho que vai atrapalhar. Braquioplastia, que é a cirurgia de braço, foi minha tese de mestrado. Olha que legal. Então, eu falo que é a cirurgia que eu mais estudei em termos de trabalho, mas é a que eu menos indico no meu dia a dia. É porque esteticamente é complicada, né? Exatamente. Então, a indicação de braquioplastia, ela é uma cirurgia reparadora naquele paciente que tem uma sobra de pele no braço, que a gente fala para o paciente ter ideia. É uma sobra em asa de morcego. Então, aquela sobra é tão grande que quando ele vai se movimentar, realmente aquela pele balança. Dificulta na roupa, porque não entra a blusa no braço, ela trava, então ele tem que usar um número muito maior. Esse paciente, realmente, a cirurgia de braço, eu falo pra dar tchau ela assim, é reparadora, e eu falo que a troca pela cicatriz compensa. Legal, porque é trocar aquele braço que incomoda, que é realmente em asa de morcego, por uma cicatriz, a troca é muito válida. Tá muito ruim. Exato. Porque a gente tem que pensar que toda cirurgia plástica vai resultar numa cicatriz. Não é porque é cirurgia plástica que não há uma cicatriz. Então, a gente tem que pensar sempre na troca estética. Isso é muito importante. Em braço, ela é só válida nesses braços realmente com uma sobra de pele muito grande. E por que... Essa é uma coisa que todo mundo pergunta pra mim, eu quero que você fale. Por que a cicatriz do braço ela fica tão diferente? De novo, em trabalhos é comprovado que a cirurgia de braço e coxa, a cicatrização nessas áreas, ela é uma cicatriz muito mais lenta do que em outras áreas do corpo. Por quê? É uma pele mais fina, ela é uma pele submetida a uma tensão frequente. Não tem como a gente fazer um repouso de braço. Faz um repouso completo da perna, da coxa. É impossível. Qualquer movimento no corpo, a gente está mexendo o braço, a perna, por mais que a gente tome cuidado. Então, por esse motivo, a cicatriz nessa área, ela tende a ter um processo cicatricial mais lento. Então, o que eu falo? Numa cirurgia de abdômen, que eu espero que em 1 ano a cicatriz final já esteja branquinha, de uma forma adequada, em braço, esse processo a gente duplica. Então, geralmente, para a gente esperar uma cicatriz boa nessa região de braço e coxa, a gente tem que esperar 2 anos. E como é uma área sujeita a uma tensão frequente, não é incomum essa área ter uma cicatriz hipertrófica. Porque é uma cicatriz submetida a uma tensão frequente, então é normal a cicatriz ter uma hipertrofia. O que é isso? Ela está aumentada de tamanho ou alargada. Então, alargamentos dessa cicatriz são considerados até que normais. Poxa, então, outra dúvida. Estou aqui para tirar dúvidas, hein? A cicatriz do obeso, ela tende a ser mais hipertrófica do que do magro? Não, Não, essa pergunta é boa. A cicatriz no paciente obeso, em peso, como ele vai fazer mais força para levantar? Com certeza ele é mais sujeito a uma cicatriz patológica. Isso é uma cicatriz com queloide, com hipertrofia, ou mesmo mais sujeita a alargamentos.
O paciente bariátrico que emagreceu, ele tem uma ótima cicatrização. Ele não tem uma cicatrização muito boa. Mas o paciente que é submetido a uma cirurgia plástica ou peso, ele vai entrar nesse mesmo meu critério de braço. Ele vai ter uma cicatriz mais sujeita à tensão e com certeza ele tem maior chance de uma cicatriz patológica. Mas é pela tensão, não seria por Não, fatores, pela tensão. né? Porque o que a gente vê quando a gente fazia cirurgia aberta, graças a Deus nós paramos de fazer cirurgia aberta. O índice de Não, cicatrizes hipertróficas é um grande. 90%, né? E é engraçado que depois, às vezes, alguns pacientes evoluem com hernia incisional, então a gente ia operar. Gente, a cicatriz do mesmo paciente Fica uma coisa linda. ficava a coisa mais linda. Mas é quando por você tensão. tem paciente fininha, com fininha, diabetes, fininha. tem né? uma influência, né, da patologia na cicatrização. Não na qualidade. Eu acho que. Ótima qualidade, pergunta. eu Na qualidade, vejo não, muita mas interferência. questão de infecção. Mas Mas é que isso que a gente está falando de paciente Por pós-bariátrica, prolongar a geralmente você está cicatrização. corrigindo já também. É um outro cenário, né? A Tem maioria que se dos operar o pacientes, paciente obeso, né? que aí entra em outro problema. A mesma coisa. A diabetes descontrolada, você vai ter um índice maior de deiscência, de Aí infecção. a cicatriz Né? tem uma Mas evolução não ruim. na qualidade, né? Não. Secundária. Né? Eu acho que é outra coisa. Sim. Bem, perguntar se é mais homem ou mulher é sacanagem, porque também a gente opera mais mulher. Vai dar, Sim. sempre você vai falar que mulher procura mais, né? E acho que já até no geral, tirando se a gente não falar de paciente obeso ou pós-bariátrica, mulher procura mais cirurgião plástico, né? Ainda. Mas tem aumentado a procura de homens, vamos falar assim, de pós-bariátrica. Tem aumentado, sim, mas ainda a grande maioria das pacientes são mulheres. Homens procuram principalmente para abdômen. Eles Eu ia têm uma perguntar isso aí. sobra importante no abdômen. É por causa do tipo da Homem obesidade. Né? raramente fica com sobra em braço e coxa, então eles têm um resultado melhor pós-bariátrico. Então é mais comum homem abdômen e alguns ficam com as mamas, com a ginecomastia, com aquela sobra em mama. E eu vejo que homens que fazem atividade física no pós-bariátrico, eles precisam de uma mínima cirurgia plástica. Geralmente é só uma sobrinha no abdômen, que você tira aquela sobra e eles ficam Eu fiz ótimos. um vídeo falando só disso, falando assim, cara, investe na musculação que vai diminuir Mulheres o mesmo... custeio com a cirurgia plástica. Mulheres, mesmo que elas façam atividade Difícil, física, né? elas têm uma sobrinha de pele maior do que os homens. E você acha que isso é por causa do tipo da obesidade ou... Eu acho que homem tem mais massa muscular. Então, quando eles faz uma hipertrofia melhor, É então o biológico. homem ele tem um ganho melhor com atividade física. E no geral a gente aumenta a testosterona após a cirurgia, né? E tem e outra Então, coisa. isso influencia. Isso eu vejo. Homens E o que a O gente desempenho muscular vai ser melhor. têm menos sobra de E pele. o acompanhamento do homem pós-cirurgia bariátrica é mais fácil em questão de vitamina, de anemia, né? E Vocês, ainda- mulheres, essa menstruação judia muito vocês, Judia. entendeu? E ainda bem que homem tem menos sobra de pele, porque a cirurgia no homem pós-bariátrico é muito mais difícil do que na mulher. Ah, é? Ele é menos Homens- comportado. Não, homens complicam mais. Eles têm maior incidência de seromas, maior incidência de hematomas. A gente sempre brinca, o paciente emagrece, mas os vasos não. Então, o risco de sangramento em homens é muito maior do que em mulheres. Eu achei que era porque ele era Interessante. menos comportado do que a mulher. Né? Não, eles são mexorões também. Claro, nós não A gente não foi feito pra sentir dor. Já falo isso. Mulher tem parto, menstruação, nós Mas não realmente a temos essas coisas. A gente não complicação pode, de pô. abdominoplastia em homens é muito maior. Com certeza ele vai ter no mínimo um seroma. Olha, E as cirurgias mais que você pode elencar, assim, as 5 ou 3 principais na mulher, o abdômen, né? Que você já classificou. É o combo principal, Mama, é né? mama e abdômen. Tá. Principal mesmo é a abdominoplastia, seguido da mama, terceiro coxa, quarto braço. E último a torsoplastia, que é aquela cirurgia Eu ia circunferencial. perguntar isso aí, que era uma curiosidade. E aí, faz muito, não? Não. Cada torso, Geralmente, posterior. naquela paciente que tem uma sobra no abdômen, uma sobra considerável, se a gente faz uma cirurgia em âncora, embora resulte numa cicatriz mediana, essa tração de pele anterior vertical melhora muito o dorso. Indiretamente, não é o objetivo da cirurgia, mas raramente eu faço circunferencial. Geralmente, naquelas pacientes que tem uma sobra maior, a cirurgia em âncora oferece um resultado muito bom. Fala, nossa, é uma cirurgia muito maior. Não, ela é menor. Porque a área de descolamento de pele é menor na ressecção em âncora. Então, acaba sendo uma cirurgia com resultado mais eficaz, com tempo cirúrgico ok e com menos complicações no pós-operatório. Aline, eu queria pedir isso para você. O abdômen que é o mais comum,
Fale pro leigo, assim, os tipos possíveis, porque a técnica em âncora foi muito difundida pós-cirurgia bariátrica, né? Ela foi inventada pós-cirurgia bariátrica ou já existia antes? O maior Eu já ouvi uso falar dela isso foi daí, pós-cirurgia, né? pós-cirurgia Então, bariátrica. fala do Então, dá uma explicada no geral para a turma, que acho que é legal, isso aí até pra gente, é interessante saber. No paciente pós-emagrecimento, a gente sempre vai ter 2 técnicas de cirurgia, que a gente considera 2 nomes clássicos, né? Então, o primeiro é o abdômen clássico, o outro é o abdômen em âncora. Tá. Não tem o certo, não tem o errado. Eu falo que para cada paciente tem uma técnica, a gente não tem uma regra. O que é o abdômen clássico? Então, ele é indicado principalmente para aquela paciente que tem uma sobra de pele no andar inferior do abdômen, que é o famoso abdômen em avental. Como que é essa cirurgia? Com uma cicatriz que vai estender de ossinho a ossinho do quadril, passando pelo pubis. A nossa ressecção de pele é a pele que está do umbigo para baixo. Tá. Então, toda essa pele do andar inferior do abdômen e do pubis é ressecado. A pele que está acima do umbigo vai ser tracionada, vai ser esticada até chegar aqui embaixo. Então, eu falo que metade do abdômen vai sair. E por dentro ainda a gente faz uma amarradura, uma aplicatura do músculo reto, deixando a parede, corrigindo a diástase. Então, a melhora do abdômen é boa. Mas eu falo que naquela paciente que tem uma sobra maior, a melhor fica um abdômen natural. Então, em pé, o abdômen vai ficar muito bom, mas a hora que ela sentar, a hora que ela se inclinar para frente, vai ainda ter uma sobrinha de pele? Vai, assim como tem no meu abdômen e que tem no abdômen de todo mundo. Agora, naquele paciente bariátrico que tem essa sobra em avental, no andar inferior do abdômen, mas ele tem uma sobra de pele acima do umbigo, que é um pneuzinho, né? Sim, que é uma sobra de pele que a gente fala no epigastro. Esse paciente, ele não vai se beneficiar só com essa tração inferior. Ele tem uma sobra de pele que não vai ser corrigida só com essa retirada. Então, nesses pacientes, a gente precisa incluir uma cicatriz mediana, que ela vai aqui do externo, do apêndice tifoide até o pubis. E com essa cicatriz, a gente tira o excesso de pele no sentido vertical. Por isso que ela é conhecida em técnica em âncora, porque ela vai deixar uma cicatriz vertical e vai deixar uma cicatriz horizontal. É uma cirurgia que a gente fala de contorno corporal, porque ela melhora muito o contorno desse paciente, então o benefício no contorno do abdômen é muito grande, só que ela tem um preço. Qual que é o preço dessa cirurgia? É uma cicatriz mediana, que uma vez incisado, não tem como a gente tirar essa cicatriz. Por mais que seja fechado com pontinhos intradérmicos, alguns pacientes chamam isso de cola, mas seja uma estrutura bem delicada, vai sempre resultar uma cicatriz mediana. E cicatriz é uma incógnita. Por mais que a gente use uma técnica boa, o paciente faça um cuidado importante nessa cirurgia no pós-operatório, a cicatriz, às vezes, ela não tem uma evolução boa. Então, ela pode ter uma cicatriz mais grosseira, ela pode ter uma cicatriz patológica mesmo. Então, a cirurgia em âncora, ela oferece um melhor resultado, mas ela tem uma indicação precisa. Aquele paciente que tem uma sobra de pele no andar inferior do abdômen e no andar superior do abdômen. Por que ela tem uma indicação precisa? Porque ela vai resultar numa cicatriz aparente, principalmente no uso de biquíni. Tá? Eu tenho uma dúvida. Aproveitando o gancho da cicatriz, ser uma incógnita, é uma dúvida que os pacientes trazem em relação ao uso daqueles cremes para cicatrização, as pomadinhas. Ótimo. Se isso tem uma influência importante ou não. Tanto nas incisões de videolaparoscopia mesmo. Eu falo que a cicatrização tem 3 fatores. Primeiro fator é a genética. Então, contra a genética, a gente não consegue, mesmo usando cosméticos, a gente tem uma limitação. Tem alguns pacientes que têm uma genética para ter uma cicatriz com queloide, ou uma cicatriz mais escurecida. Outro ponto importante é a técnica operatória. E outro fator que a gente não controla no pós-operatório é uma inflamação de um ponto, uma deiscência, que é um fator que a gente não controla. Então, o processo de cicatrização é multifatorial e o uso de cosméticos, o que é comprovado na literatura com resultados bons, é o silicone. Então, o uso de ou fitas de silicone ou cosméticos, pomadas, gels que tem silicone, isso tem um benefício porque ele diminui a resposta inflamatória. Demais cosméticos não tem uma indicação correta. Claro, com uma cicatriz que não tem uma evolução boa,
se ela está mais pigmentada, com certeza, com um bom dermatologista, um cirurgião plástico, que tem existem fórmulas que podem ajudar a auxiliar nessa cicatrização, mas não são cosméticos corriqueiros, não é o tal famoso Cicatricure, são medicamentos específicos que devem ser usados pelo dermatologista ou pelo cirurgião plástico. E principalmente pelo dermatologista. Beta-terapia, as terapias adjuvantes, né? Que hoje em dia é um campo amplo, não é só beta-terapia, existem outras ondas hoje em dia utilizadas. Elas vão ter benefício na cicatriz conqueloide. E após a avaliação do radioterapeuta, é uma especialidade da radioterapia. A beta-terapia, ou essas terapias com ondas, que é? É uma radioterapia que tem um alcance de 3 milímetros na pele. É uma radioterapia, então ela não é isenta de complicações. Ela pode causar queimaduras, pode causar hipercromias, que é o aumento da cor da cicatriz. Então ela é indicada na cicatriz conqueloide e não é uma garantia de resultado. Quando o paciente já sabe que tem. Quando ele já tem uma cicatriz prévia e essa cicatriz teve um queloide. E mesmo assim, não é em todos os casos que a gente indica, porque realmente ela é uma terapia com complicações. Então, numa cicatriz Quando fazer depois? A beta-terapia, ela tem que ser iniciada 24 horas após o procedimento, senão ela perde eficácia. Eu tô te falando até 24 horas ou em 24 horas? Em 24 horas. Não, porque tem uma paciente minha que queria que eu operasse, ela, com uma ambulância, fazer a beta-terapia e voltar. É difícil. Né? É muito difícil. Falei, gente, eu falei assim, contraindiquei. Eu falei, gente, uma coisa de cada vez, pelo amor de Deus, é muito difícil. Não que não seja importante, mas a gente começa a colocar tanta coisa aí que a gente fica louco e esquece detalhes importantes. Você imagina uma locomoção, acontece alguma coisa no transporte, pelo amor de Deus, né? É bom senso. Na verdade, voltamos à palavra, né? Bom senso, né? Bom senso. E aproveitando as técnicas que você falou da abdominoplastia e a tal da mini abdominoplastia. Ah, legal. Boa a cara dela. A mini abdominoplastia tem uma indicação muito restrita na cirurgia plástica, no meu ponto de vista. Para o paciente bariátrico, acho que ela não tem indicação nenhuma, porque as nossas sobras de peles são grandes. Eu falo que não é uma economia da cicatriz em 5 centímetros que vai me fazer isso uma a diferença, diferença. Não é o quanto você puxa, é o quanto você tem de cicatriz. Na mini abdominoplastia, com uma cicatriz menor, a ressecção de pele é menor. Então, a gente consegue tirar o descolamento é menor, então a ressecção é um pouco menor. Só que a economia de cicatriz, a gente está falando de 5 centímetros de cada lado. Para quem vai usar uma calcinha ou uma sunga, não vai fazer diferença uma cicatriz 5 centímetros maior ou 5 menor, mas a diferença em resultado na ressecção de pele é incomparável. Então, a mini abdominoplastia tem uma indicação muito restrita, com resultado bem limitado, e hoje em dia é uma técnica realmente de exceção. São poucas. Então, aquela paciente que tem uma cicatriz umbilical, um umbigo muito alto, com uma sobra pequena de pele, mesmo assim, nesses casos, é uma exceção. Em pacientes ex-obesos, a indicação é nula. Acho que eu nunca indiquei um mini abdômen num paciente bariátrico, mesmo se houvesse essa indicação, é uma cirurgia estética. Ela não tem fundamento reparador nenhum. E de curiosidade, nas abdominoplastia existe, de ignorância, existe se lipar junto? Existe. E nesses pacientes pós-bariátricos é feito com uma certa frequência? Não? É exceção? Não. É individual? Geralmente a gente usa a lipoaspiração para melhorar o contorno da cintura. Então, aquele paciente que tem uma sobra de pele maior em flanco, que a ressecção anterior ela não vai deixar um resultado harmônico, porque o flanco é grande, isso é lateral, a lipoaspiração é uma boa arma, um bom arsenal para a gente melhorar o contorno do abdômen. Então, a gente usa isso com frequência na cirurgia estética, ela deixa o resultado da abdominoplastia mais harmônico. Mas na cirurgia reparadora de pós-obeso, eu uso com menos frequência. E os resultados estéticos são tão bons quanto. Então, a lipoaspiração ela é indicada, principalmente na lateral do tórax, não tanto no retalho abdominal. Existe uma indicação, mas é menor. E é uma melhora do contorno lateral. Mas no paciente bariátrico, eu acho que não é a minha principal indicação. E mama sempre põe prótese, não?
Esse tema é ótimo. Isso aí é excelente. Hoje em dia, por causa dos meios de comunicação, parece que a mama só vai ficar boa com prótese. Isso é um mito que eu gosto de falar que realmente é um mito, porque mamas grandes não vão se beneficiar com o uso de uma prótese. Então, eu escuto todo dia no meu consultório, doutor, eu quero colocar uma prótese para minha mama não cair. Prótese não sustenta a mama. Prótese pode deixar até um formato mais arredondado, mas o que vai sustentar a mama é a pele da paciente. E a única certeza que eu tenho, graças a Deus, é que quando a gente envelhece, e se Deus quiser a gente vai envelhecer porque a gente está vivo, a pele vai perder colágeno, a pele vai ficar flácida com, sem, apesar de uma prótese. Então, a prótese, ela tem uma indicação correta. Então, é aquela paciente que tem uma mama muito pequena, sem tecido, e realmente ela precisa de uma prótese para ter um contorno, uma mama com formato realmente de mama. Agora, aquela paciente que tem um bom conteúdo mamário, a gente não tem muito sentido colocar uma prótese. É um mito que a prótese vai sustentar a mama. E a gente tem que ter em mente, também contradizendo mitos, prótese não é permanente, não é um dispositivo. Eu vou colocar, minha prótese é aquela que não precisa trocar. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Nunca existiu? Nunca. Prótese é um corpo estranho que precisa ser acompanhado anualmente. E a gente sabe, assim como as próteses ortopédicas, as próteses de outras especialidades, com o tempo ela vai gerar alguma reação inflamatória e isso vai exigir uma troca. Eu falo que na cirurgia plástica a gente passou por fases. Então, existia uma fase que a prótese parecia uma bomba relógio, ela tinha que ser trocada a cada 10 anos. Passou-se por uma fase de entusiasmo, que a gente falava, não, prótese, não passei por essa fase, mas prótese não precisa de troca. Eu escutei isso daí, por isso que eu tô perguntando. E em 2016 foi descoberto um linfoma relacionado a silicone, não só a próteses de mama, mas a outras próteses, como glúteas, ortopédicos e dentárias, é o BALCL, que foi um norte para a gente falar, opa, prótese ela precisa ser acompanhada. E então, isso foi um norte para mostrar que realmente não é um material eterno, que a prótese tem que ser acompanhado anualmente, embora seja um tumor extremamente raro, ele existe. E a gente percebe que na literatura, geralmente essa incidência desse linfoma está relacionada principalmente àquela prótese de longa duração, que gerou muito resposta inflamatória, e isso desenvolveu um linfoma. E tem tempo, assim, que precisa trocar? Hoje não tem, isso é acompanhamento. A avaliação é individual, com ultrassom. Eu sugiro para os meus pacientes um acompanhamento anual com ultrassom. E na evidência de uma prótese com líquido periimplante, mais endurecida... alguma alteração, né? Alguma alteração, essa prótese tem que ser avaliada e ser trocada. Qual que é a média? Em torno de 10 a 15 anos. Voltou para os 10. Quando eu recebo os pacientes para troca, geralmente é nessa fase. Principais causas de troca. Primeira, número 1, é contratura, então aquela prótese que está mais endurecida. Segundo, é o líquido periimplante, o famoso seroma. E mais raro são as perfurações, mas é descrito. Se a gente pegar o bulário que vem junto com a prótese em letras minúsculas, mas está escrito, próteses são sujeitas à rotura com o passar dos anos. Aproveitando o ensejo, mudou muito as próteses do passado para agora em termos de qualidade, resistência? Mudou alguma coisa? A prótese passou por várias evoluções. A gente tem isso teve um avanço assim, tanto no preenchimento interno da prótese, no gel de silicone coeso, então a qualidade melhor. Existem vários materiais, várias texturas novas, então existe um avanço, mas isso não impede que haja toda essa retórica de acompanhamento e troca. Tá? Eu falo, engraçado, eu escuto você falando isso, eu falo a mesma coisa do anel, a gente passou pelo anel. O anel de silastica, o anel de silicone que a gente colocava nos bypass, né? A gente teve uma fase que eu achei que era para ser definitivo. E hoje eu tenho essa convicção, acho que prótese é uma coisa temporária, eu falo para todos os pacientes, independentemente da prótese. Sim. Prótese de joelho, de mama, de qualquer coisa. Banda gástrica, que a gente chegou a colocar algumas que a gente estava falando, então é uma coisa temporária. E uma coisa aqui importante, só voltando na prótese, aquela paciente que quer uma mama bem marcada, com o famoso colo, realmente essa paciente vai se beneficiar com a prótese, porque vai ter uma estrutura endurecida, arredondada, que vai dar essa projeção. Não significa que essa mama não vai cair. Quem determina isso é a qualidade da pele. A gente tem que ter em mente que a mama natural,
ela tem forma de gota. Mama natural não tem colo. Então, basta mentalizar as estátuas gregas, como que é o desenho de uma mama renascentista? Ela é em forma de gota. Então, aquela paciente que quer uma mama bem marcada, realmente é a prótese. Mas não vai ser um resultado definitivo, que com o tempo a pele vai perder um pouco de colágeno, vai perder um pouquinho de elasticidade e ela vai ter também uma deflação desse resultado. Eu gosto de mamas naturais em formato de gota, eu acho que é um resultado bem adequado. Tem estatística falando assim que mulher que tem prótese vai cair mais do que a mulher que não tem prótese pós uma mamoplastia, uma plástica? Porque fala qual do peso da prótese mesmo, se não tem interferência. Isso é um mundo à parte. Tem trabalhos mostrando que a prótese vai dar mais uma projeção melhor da mama. Então, mostrando que o resultado vai ser mais duradouro para o paciente. Mas, com certeza, próteses pesadas, grandes, vão ajudar essa mama a cair. Isso é inevitável. Isso o tempo me mostra. Não adianta. Né? Não adianta. Nossa, todo o peso. Hoje nós estamos bombardeando ali, né? Nossa, coitada, ficou os três aqui. Curiosidade. Mas é gostoso. Tá um pouco diferente aqui o negócio. Eu tava com medo do Ercio erguer a camiseta aqui no meu, dá pra fazer. Eu tô tirando as curiosidades. Né? E esse é um tema controverso entre os próprios cirurgiões plásticos. Então, nos congressos tem essa discussão. Prótese é submuscular? É acima do músculo? É abaixo do músculo? E as pacientes conversam muito com a gente também e a gente não sabe. Eu falo assim, discutir com o especialista, isso é uma né? curiosidade agora. E como é que nós somos vistos nos congressos de cirurgia plástica? Olha, são bem vistos. Eles gostam de clientes internos. Eles gostam. São bem vistos, sim. Eu acho que a cirurgia bariátrica foi um avanço imenso. Mudou bastante, né? E é uma perda importante de peso que muda muito o corpo, né? Então precisa de, normalmente, sim, são né? muito bem vistos, sim. Aline, há um tempo atrás, tinha a história de que a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estava contraindicando vários procedimentos juntos da plástica. Isso é uma outra pergunta que os pacientes sempre falam, né? Eu quero fazer perna, abdômen, mama e tudo que tem direito, né? Isso continua? Qual que é a sua opinião de procedimentos combinados? Acho que esse é o nome, né? Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem um protocolo chamado Segurança em Cirurgia Plástica. E um dos critérios de segurança em cirurgia plástica é o tempo cirúrgico. As nossas cirurgias são cirurgias longas. Então, uma cirurgia de abdominoplastia é uma cirurgia de 3, 4 horas. Mama é 4 horas. Então, tempo cirúrgico é uma coisa muito importante. De novo, eu citando trabalhos, mas a gente sabe que em estatística, cirurgias mais longas são mais sujeitas a complicações. Isso é uma coisa meio óbvia. Então, tempo cirúrgico influi muito. E até na recuperação do paciente, né? Sim. Então, o que é saudável? E eu sigo isso como uma regra sem exceção. É associar num ato cirúrgico, no máximo, 2 cirurgias. Justamente para a gente ter uma recuperação adequada e para a gente evitar complicações no pós-operatório. Então, o tempo cirúrgico é uma coisa muito importante. Nós trabalhamos com cirurgias extremamente longas. Cirurgias de 8 horas são cirurgias normais no nosso dia a dia. Então, o meu critério é associar no máximo 2 cirurgias no mesmo ato cirúrgico. Existem exceções, por exemplo, cirurgia de coxa, que é a cruroplastia. Na minha opinião, essa cirurgia ela é única. Por quê? Não dá para associar junto com uma cirurgia de abdômen ou braço ou mama, porque o paciente tem que estar bem, ele tem que ter o braço bom, ele tem que estar com o tronco apto para ter uma recuperação, para ele ter um apoio no pós-operatório. E é uma cirurgia longa, já é uma cirurgia dupla, então são 2 coxas. E geralmente o paciente bariátrico, a sobra de pele na Quantas coxa... horas ali numa de coxa? É uma cirurgia de mais ou menos 4 a 5 horas. Nossa. Que geralmente a gente tem que fazer uma lipo também na região lateral. Então, é um pós-operatório que o paciente precisa ter um cuidado a mais. Ele tem que estar com o tronco, com o braço livre para ter menos peso, para tirar um pouco, aliviar o peso da coxa. Então, cirurgia de coxa, lógico, tem exceções, mas na minha prática clínica eu não associo ela com coisa... Ela é uma cirurgia única, que eu não associo com demais cirurgias. Outras cirurgias, uma cirurgia comum na nossa rotina é mama e abdômen. Porque a recuperação é uma recuperação de tronco, é uma cirurgia com uma equipe treinada, é um tempo cirúrgico bom pra gente, em torno de 7, 8 horas no máximo, e é uma cirurgia que vai proporcionar um resultado bacana no pós-operatório. Então, na minha opinião, 2 cirurgias no mesmo ato operatório com o paciente saudável, sem doenças associadas. Nossa,
Impressionante como passa o tempo, né? Mais uma coisa, o reganho de peso depois da cirurgia plástica, né? Eu acho, é claro que é uma coisa óbvia, mas acho que é importante a gente reforçar, né? Porque às vezes o paciente tem toda porque tem a fase de lua de mel da cirurgia bariátrica, aí ele já está esperando quando eu vou fazer plástica, aí faz a plástica, chegou, e aí acaba reganhando peso. Isso atrapalha tanto do ponto de vista de saúde quanto estético, né? Mas existe um reganho natural de peso. Sim. Né? Acho que dificilmente a gente vai ficar com aquele mesmo peso a vida inteira. Vamos falar. Esse reganho natural atrapalha a questão da cirurgia plástica? Quando o ganho de peso é pequeno, eu falo que até 5, 6 quilos, sinceramente, eu não vejo muita diferença estética. Tá. Eu acho que o resultado é mantido. Agora, pacientes com ganhos de pesos maiores, realmente o prejuízo estético é muito grande. Às vezes a gente perde a cirurgia por completo, principalmente de abdômen, principalmente de mama. Porque o tecido mamário, ele tem uma capacidade, a pele da mama tem uma capacidade imensa de expandir. Então, quando a mama é adiposa. Então, quando a gente engorda, a mama aumenta de uma forma muito grande. E quando a gente emagrece, a pele não retrai. Então, a mama, ela vai perder. O famoso efeito elástico mesmo. Né? Exatamente. Então, o ganho de peso vai sim trazer prejuízo. Por isso que eu sempre enfatizo para minha paciente. A cirurgia plástica é uma etapa. É uma etapa pequena até. O principal objetivo no pós-cirurgia plástica é a paciente fazer atividade física. Eu acho que é a única forma da gente manter, e claro, o acompanhamento nutricional, mas a atividade física é um fator importante para a gente manter o resultado ou mesmo aprimorar o resultado. Quanto tempo abdômen e mama se libera para atividade plena? Olha, nas minhas pacientes com 45 dias eu já começo a liberar uma atividade leve, que é uma caminhada pequenininha, uma bike bem leve, sem muito esforço. Com 2 meses eu libero por uma atividade física com algumas restrições. Por exemplo, cirurgia de abdômen. Eu vou liberar a paciente fazer exercícios isolados de membro superior, isolados de inferior e vou restringir exercícios de tronco. Então, eu vou restringir abdominal, pranchas e agachamentos. E eu vou liberar isso uma atividade plena com 3 meses. Essa é uma das coisas que deu bater muito nos pacientes que querem fazer o caminho, né, certinho, estão empenhados nisso, falam em alta performance, essa preocupação do tempo. E trabalho muito com a bioimpedância por conta disso, dele ter reserva de massa muscular. Porque é um paciente que veio de um trabalho grande de perda de peso, que a gente está brigando ali. Aí eu construí massa muscular 3 meses ali, se ele passa o processo da plástica e não tem uma reserva de massa muscular, aí ele passa 3 meses sem atividade física e comprometeu massa muscular, aí ele tem ali um hiato com uma chance grande de reganho de peso, porque a taxa metabólica dele é baixa. Agora, se eu tenho uma boa massa muscular construída nesse 1 ano e meio, eu libero fazer a plástica, esses 3 meses aí não vão impactar em grandes reganhos de peso. Sim, isso é interessante. É bacana. Aline, para terminar, sem entrar em grandes atritos, né, sobre o pagamento de cirurgia plástica pós-bariátrica, sem judicialização, o que você considera uma regra razoável aí que funciona hoje em dia, sem questão de advogado, pelo amor de Deus, acho que isso é um assunto que para outro podcast não é o mérito nosso aqui hoje. Sim. Mas o povo sempre pergunta, acho que é interessante saber. A cirurgia que tem rol da ANS mas que tem regras é a cirurgia de abdômen. Então, mas é todo paciente bariátrico que automaticamente tem a cirurgia de abdômen liberado? Não. Então, a cirurgia que tem uma regra da ANS, que tem um código TUS a ser liberado, é a cirurgia de abdominoplastia, mas respeitando as mesmas regras. O abdômen tem que ter uma sobra de pele, que a gente considera um avental, que tem que ter uma média de 5 centímetros, ou tem que ter fatores associados, que são as dermatites de contato, etc. As demais cirurgias ainda não têm rol da ANS. Elas não têm códigos TUS para serem solicitados via regras da ANS. Então, acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Geralmente, os convênios trabalham com perícias. E eu acho que essa avaliação realmente é individual. Mas é importante falar assim que o paciente pós-bariátrico não tem direito a fazer toda e qualquer cirurgia plástica após a cirurgia, né? Porque isso aí é uma coisa que se vende muito na internet, nos meios de comunicação, né? Sim, porque a gente tem desde aqueles pacientes que têm perdas gigantes, com sobras muito grandes de pele, e tem aqueles pacientes que não têm uma sobra menor. Exato.
Então, acho que não... É muito caso a caso mesmo. É muito difícil ter uma regra única. Eu acho que tem que ser realmente uma avaliação individualizada. E bom senso, né? E bom senso. Que a gente está perdendo nesse mundo, né? A palavra bom senso. Sim. Doutor Tiago, considerações finais, que nosso tempo... Acho... Em primeiro lugar, agradecer, porque esclareceu bastante. A gente sempre aprende, né? Dúvidas, Não, é muito bom, que a gente sempre aprende, cara. É muito legal isso. Muito legal. E é um tema recorrente no consultório, né? Essas dúvidas do paciente em relação a quando vai fazer, da cicatrização e tudo mais. Então, acho que essa proximidade de troca de informações é importante para a gente estar preparado para conversar com o paciente e direcionar da forma correta. Doutor Michel? Eu acho que assim, que bom que a gente venceu o passado, que a gente não podia estar junto com vocês. Né? A gente enfrentou muito isso, fugia, era um medo, fugia, e eu acredito muito que saúde não é só orgânica, é mental e espiritual, e é importante ver o paciente bem. E o paciente pós-bariátrica, quando vai lá e realiza sua plástica, é o que o Dr. Pitangui falou, que você reproduziu aqui, né? O paciente se sente muito realizado. E a gente curte muito, né? No nosso país, a gente acaba sendo cabeça de equipe, a gente acompanha esses pacientes por longa data. Sim. E a gente curte junto. Porque eles vêm felizes da vida e falam, poxa, eu fiz a minha cirurgia plástica. Nossos modelos, né? E é bacana são nossos modelos. É bacana, e eu acho que o que o Dr. Pitangui falou é muito legal. Não sabia dessa colocação, mas eu acho que é isso aí, é o término de uma etapa ali, de uma conquista. É legal pra caramba mesmo. A palavra é sua, doutora. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço principalmente por todos esses anos que a gente está junto, né? Eu me especializei em pós-bariátrico. Acho que nós ajudamos um pouquinho, né? Nessa... Muito. Eu vim de São Paulo, né? Minha formação, meu consultório era lá. Fiz uma transição grande para cá. E vocês foram peças fundamentais, foram peças-chave nessa minha mudança. Foi com vocês que eu coloquei em prática tudo o que eu aprendi no pós-bariátrico e fui me aprimorando. Aprendi muito com vocês. Posso falar que o paciente de vocês tem um carinho imenso por vocês. Eu sei de quem é cada paciente, então eles consideram o Dr. S como um pai deles, o Dr. Michel como um fofo deles. É muito gostoso ver isso. Você viu, eu sou o velho, sou o pai. Eu vou querer ficar como fofo. Aí o Dr. Michel é tão bonzinho, eu escuto isso diariamente. E é o que vocês falaram, é muito prazeroso ver essa evolução do paciente. Aquele paciente que era gordinho, tinha toda uma limitação, uma saúde se escondia, precária. Né? E ele volta diferente, às vezes fazendo atividade física, com aquela roupa diferente, feliz. Então você vê que ele está com uma saúde física e uma autoestima recuperada. Mental, isso não tem prazer melhor do que isso. É muito gratificante isso. É muito legal. Parabéns pelos seus resultados aí. Obrigada. Agradeço a todos mais uma vez, agradeço a Meditronic por proporcionar esses momentos, porque são muito bacanas pra gente. E até o próximo.